Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza. Eu tenho falado acerca de um tema que é mentalidade de reino. Eu quero seguir meditando com vocês. Eu fiz apenas uma introdução na quarta-feira passada, então hoje nós vamos poder caminhar um pouco mais. Mas abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo de número 2, o verso 16, que é o versículo que eu usei como chave, e depois nós vamos abrir um outro texto, mas primeiro vamos ler, mesmo assentado, você vai poder permanecer aí, e você vai poder estar acompanhando comigo, amém? Então deixa eu mudar aqui. Glória a Deus. Todos têm? 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Olha que o apóstolo Paulo escreve dizendo: como dizem as escrituras sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lidar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa, mas nós temos a mente de Cristo. Observe isso, nós temos a mente de Cristo. Agora abra sua Bíblia, por gentileza, em Colossenses capítulo 3, nós vamos ler o verso 1 ao verso 4. É muito importante, eu quero te dar um conselho. Quando nós só ouvimos uma mensagem ou um estudo, nós guardamos 5% do que é dito. Quando nós ouvimos e anotamos, pode chegar a 15%. Mas quando nós ouvimos, anotamos e praticamos, aí é algo extraordinário que pode acontecer. Amém? Então, anote, porque nós vamos estar abordando uma série de mensagens. Eu vou estar caminhando, não vou correr muito aqui na quarta-feira, falando de mentalidade de reino. Para termos uma mentalidade de reino, nós precisamos ter a nossa mente renovada em Cristo Jesus. Então eu quero abordar alguns pontos importantes para nós, amém? Colossenses capítulo 3, verso 1 ao verso 4, diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Amém? Coisa linda, né? Então a gente vai encontrar dois textos aqui, que o apóstolo Paulo, ele está falando que devemos ter a mente de Cristo, ou pensar como Cristo. E aqui Colossenses, Paulo também escreve dizendo que se nós estamos em Cristo, se nós entendemos isso, do que aconteceu quando nós confessamos o Senhor, aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos de pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são terrenas. E isso aqui entra em um conflito na vida do ser humano, porque o ser humano ele está sempre olhando para as coisas terrenas e esquece das coisas que são celestiais. Há uma dificuldade para muitas pessoas entenderem o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, os últimos versículos, que foi mencionado aqui no sábado, que devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. A estrutura desse capítulo 6 de Mateus, ele vai dar uma lista de situações que o homem está à procura, ele está buscando, ele está almejando.
E não há nada de mais almejar, mas o problema é trocar a prioridade. A prioridade precisa ser Cristo. A prioridade precisa ser o reino de Deus. Porque se eu quero ser bem-sucedido e abençoado aqui na terra, ter uma família abençoada, ter um ministério próximo, ter a salvação, a vida eterna, eu preciso priorizar o reino de Deus. E as demais coisas, ou tudo aquilo que eu tanto almejo, preciso, necessito, esse Deus que é soberano, que tudo sabe, tudo conhece, Ele vai suprir para nós. Então esse entendimento nós precisamos ter. Porque mentalidade de reino. Eu só vou enxergar o reino se verdadeiramente a minha mente for renovada em Cristo. E eu vou falar nessa noite aqui de 2 exemplos e vou te dar 3 também fundamentos que vai lhe fazer parar para pensar que mesmo nós que estamos em Cristo, mesmo o cristão que está caminhando com Cristo, ele precisa entender que ele está em um processo de regeneração, um processo de transformação. Nós aceitamos a Jesus, mas precisamos ser renovados. Um processo de transformação precisa acontecer na minha vida. Eu aceito Jesus, mas os pensamentos meio atrapalhados ainda continuam vindo, porque você é ser humano. E nós precisamos separar isso, porque eu mencionei para vocês dizendo o quê? Que nós somos, o homem é um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Nós somos formados, chamados para ser a semelhança de Cristo, a semelhança de Deus, que o próprio Deus, ele diz lá em Gênesis, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, e Deus, ele dá para ele o que? Domínio. Primeiro, Gênesis capítulo 1, verso 26 ao verso 28. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, que domine, olha só para vocês verem, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Um domínio foi entregue na mão do homem, para o homem dominar, para o homem gerenciar tudo isso. E nós sabemos, talvez você pare para pensar, mas o homem pecou, sim, o homem pecou. Todo homem ficou destituído da glória de Deus, mas o Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu, morreu pelos nossos pecados e nos restituiu a autoridade. O domínio, o poder, Jesus entregou novamente à igreja, ao cristão, que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Há uma diferença entre criatura e filho. Filho tem herança. Criatura, todos. Mas filho tem herança. Aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele passa a ter esse domínio. Ele passa a ter uma visão diferenciada do reino. Ele passa a andar e pisar nessa terra entendendo que aqui não é o lugar dele. Ele é peregrino nessa terra. Ainda não cheguei na minha casa. Você pode dar glória a Deus por isso? A nossa casa não é aqui. Aqui é a nossa casa terrena. É um momento, a nossa alma está usufruindo desse corpo, dessa matéria. Mas ela vai estar para sempre nas regiões celestiais, se eu andar de acordo com as Sagradas Escrituras, com a palavra de Deus. Então eu preciso olhar para a palavra do Senhor e entender que esse domínio o Senhor nos deu. Jesus restitui isso. Ele mesmo, ele diz, olha, as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós temos um nome, o nome de Jesus nos garante vitória. O nome do Senhor Jesus faz com que nós venhamos vencer as armadilhas de Satanás. Se nós nos revestirmos da armadura de Deus, nós iremos estar prontos para resistir ao inimigo e ele vai fugir de nós, porque o nome do Senhor, o sangue de Jesus nos garante vitória.
Paulo ele escreve dizendo que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Então a nossa mentalidade precisa ser uma mentalidade de reino. Mas para isso eu preciso renovar a minha mente. A bandeira do Brasil está escrita o quê? Ordem e progresso. Antes do progresso tem que vir a ordem. Antes de eu conseguir enxergar o reino de Deus, eu preciso renovar a minha mente. Por quê? Porque eu aceitei Jesus, mas eu vim carregando algumas coisas, alguns sofismas, algumas ideias que foram passadas para nós. E é por isso que nós estamos nesse processo de regeneração, de transformação, o qual o Espírito Santo de Deus vai fazendo em nós, na medida que eu permito Ele trabalhar em mim, na minha vida. Então para isso eu preciso ser o quê? Um vaso maleável, um barro nas mãos do oleiro, para permitir que o oleiro faça de mim um vaso de honra, porque ninguém aqui era um vaso de honra, e continuamos nas mãos do oleiro. Glória a Deus por isso. Aleluias. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz que a luta interna, ele explica dizendo que entre a carne e o espírito, que militam, que tem uma guerra interior dentro de cada ser humano, de escolhas, de decisões. O corpo, a carne diz que quer, mas o espírito diz não faça. Queremos coisa, mas nem tudo aquilo que nós queremos podemos fazer. E isso é transformação de mente, é ter uma mente renovada. Paulo, ele escreve, o apóstolo Paulo, dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ele repete dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Ou seja, a mente é de Cristo. Pensamos como Cristo, precisamos agir como Cristo, o nosso vocabulário tem que ser como o vocabulário de Cristo, o nosso andar precisa ser parecido. Por isso que Paulo ele menciona dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a mentalidade de reino eu só vou conseguir enxergar, alcançar, ter essa visão que 1 Coríntios capítulo 2 vai falar do homem natural e do homem espiritual. Que eu mencionei, o homem natural é o homem animal, o homem carnal, a mente que não para ouvir a palavra do Senhor, não para ouvir as boas novas, ele vê defeito em tudo. Esse é o homem natural. Talvez ele está dentro da igreja, mas ele não permitiu o Espírito de Deus trabalhar na vida dele. Ele está na igreja, mas ele é rígido. Ele tem um coração ainda meio petrificado. A mente ainda está cauterizada. Sabe, o vocabulário ainda não mudou, mas está dentro da casa de Deus. Mas para isso eu preciso entender que eu preciso ter a minha mente transformada, para que verdadeiramente nós venhamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Fazer as coisas certas, fazer as coisas corretas, porque eu posso estar na casa de Deus e ainda ser escravo do inimigo. Você consegue entender isso? Eu vou te explicar isso aqui. Quando Mateus capítulo 6, verso 9, é a oração modelo, é um capítulo muito lindo. A oração modelo é: venha a nós o teu reino, seja feito na terra como é no céu. Pai nosso, né? Pai nosso. Então veja bem, essa expressão de reino está falando de expansão, está falando de governo, está falando de autoridade. Deus, seja aqui na minha casa como é no céu. Seja aqui na terra, na cidade de Monte Velho, como é no céu. Céu é lugar de paz, céu é lugar de alegria, céu é lugar de contentamento, céu é lugar de refrigério. Aleluias por isso.
Então nós precisamos entender que reino fala de governo. E o céu sempre estará aberto enquanto houver um filho de Deus buscando abrigo. O céu está sempre pronto, preparado. Irmãos, Jesus ele sempre esteve falando das coisas celestiais, sim ou não? Jesus ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O profeta Oséias diz: olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus ele está dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Isso é o que? Linguagem do reino, linguagem celestial. Jesus ele está deixando bem claro, procurando explicar, ensinar. Jesus está sempre ensinando os seus discípulos. Ele está caminhando, ele está andando, ele está instruindo, ele está dizendo: olha, vocês precisam conhecer a verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio de mim. Então, Jesus ele está sempre direcionando ao Pai, dizendo: o meu Pai celestial, meu Pai trabalha até agora. É a linguagem do reino de Deus. Ele está dizendo: olha, eu sou o filho de Deus. Quando eles perguntam a respeito do seu reino, ele diz: o meu reino não é aqui, o meu reino é celestial. Está entendendo que a visão é sempre reino, sempre o Pai. O Pai me deu uma ordem, o Pai me disse para fazer, e eu estou cumprindo a vontade do meu Pai. Eu queria que isso viesse passar, mas todavia seja feita a vontade do Pai. Então nós precisamos entender que quando a minha mentalidade, a minha mente, ou a minha mente é renovada, quando eu começo a abrir mão de sofismas, de coisas, ideias que eu vim trazendo comigo, amuletos na minha caminhada, uma bagagem pesada que para entrar no avião você vai ter que pagar excesso, sabe? As pessoas estão assim, caminhando assim. Há muitas pessoas escravas na mente, estão com Cristo, estão caminhando, aceitaram Jesus, mas estão sofrendo, não tomam posse, não tomam posse daquilo que é de direito. Por quê? Porque não estão agindo como filhos, não entenderam que são filhos, estão vivendo como escravos. Isso é muito sério. Isso é muito importante, porque se fala só de pregações, mensagem, mas nós precisamos mudar a nossa mente, renovar a nossa mente, deixar as coisas terrenas, as coisas que podem esperar, podem aguardar, e buscar primeiro o Senhor, a sua presença, porque a presença dele fará toda a diferença, irá me ajudar a administrar aquilo que ele quer entregar para nós. Deuteronômio 28, se ouvir e obedecer, vocês vão ter uma sequência, vão ter uma lista de bênçãos sobre vossas vidas. Tudo será abençoado. O gado no campo será abençoado, a tua terra será abençoada, a tua sementeira será abençoada, o fruto do teu ventre será abençoado. Aonde colocar a planta do teu pé, eu te darei com possessão. Aonde puser as tuas mãos, será abençoado. Irmão, uma lista de bênção para quem ele ouve e obedece, ou seja, o filho obedece o pai. Jesus ele disse para os seus discípulos: os meus discípulos é aqueles que me ouvem e obedecem. Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz que bem-aventurado é aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem. Então a gente começa a olhar a mente. Eu quero provocar você nessa noite. A intenção dessa série de mensagens, porque o Senhor ministrou meu coração, e é chegado o tempo. É momento, a maturidade está chegando, é momento de crescer, é momento de expandir o reino de Deus. Senhor, seja feito aqui como é no céu. Eu não quero viver como escravo, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus.
mente renovada, irmãos. Você não é filho bastardo, você não é escravo, tu és filho de Deus. Aleluia, Ele morreu pelos nossos pecados. Você acha que Ele está feliz em ver você rastando aí, choramingando, com luta, adversidade? Não, Ele não está feliz com isso. Ele está te dizendo nessa noite: tu és filho, tu és minha filha, tu és a menina dos meus olhos. Tua mão, teu nome está escrito na palma da minha mão. Tenho vitória para vocês. Tenho segurança para vocês. Quando você deita e dorme, eu estou o Deus que está velando por vocês, cuidando de vocês. Um Deus que luta por você, que abençoa você. Mesmo quando você não merece, Ele está te abençoando. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele é fiel. Mas a gente tem que ter essa mentalidade de filho, irmãos. Mas nós temos que agir como filhos. Você sempre me ouve falar que tem pessoas que querem a atenção de Abel, mas estão agindo como Caim. Devem ofertar como Abel. Eles não ofertam como Abel, mas querem a atenção de Caim. E Deus disse para Caim o que? Caim, o pecado já à porta, cabe a você dominar. Mente. O domínio está sobre nós. Nós temos o domínio de dizer não para as coisas terrenas, para aquilo que vem sobre nós. Lembra de José? José disse não para aquela mulher de Potifar. José correu, José padeceu, foi preso, mas Deus honrou José. Nós precisamos entender essa visão. Olha, Davi escreve o Salmo 23. Eu estou fugindo, estou saindo tudo fora aqui, irmão. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha a segurança de Davi, irmãos. Mas todos nós sabemos que falta. O original do texto diz: olha, falta coisas para você, falta coisas para mim. Sim ou não? Falta ou não falta? Falta. Mas não pode faltar é o pastor. Não pode faltar é o bom pastor. Não pode faltar é o Todo-Poderoso. Porque quando faltar as coisas, Ele te leva a pastos verdejantes, as águas tranquilas, refrigera a tua alma e depois prepara uma mesa perante os teus inimigos. Oh, aleluia! Mentalidade de reino, mente renovada. Mente renovada, irmãos. E aqui eu aprendo que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, dizendo que se nós estamos em Cristo, nós precisamos pensar nas coisas que são do céu, celestial. Mateus capítulo 6 vai falar sobre: aonde estiver o meu tesouro, aí está o meu coração. Que eu não devo juntar tesouro aqui na terra, mas juntar tesouro no céu. Ele não está dizendo que você não possa ser milionário, porque Abraão era um rico, Jó era rico. A questão é saber administrar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus está querendo fazer, porque quanto mais Ele te der e você ser um bom administrador, generoso, abençoador, mais você vai ter, irmãos. É reino. A visão é essa. Não é uma visão mesquinha, não é uma visão míope. Porque quando eu não renovo a minha mente, eu perco a visão do futuro. Quando a minha mente não está renovada, eu perco a visão do futuro. Então eu preciso entender, eu preciso compreender que Deus quer mudar a minha história. Ele é Pai. Ele é Pai, Ele sabe o que você precisa. E Ele quer mudar essa história. Eu vou te dar 2 exemplos rápidos. Pessoas que Deus libertou, e pode ser pessoas que às vezes estão dentro das igrejas, se dizem cristãos, que Deus liberta, mas continuam com a mente presa. Vou te dar um exemplo. O povo de Israel, quando sai do Egito, o Senhor tira eles do Egito, sim ou não? Uma escravidão de 400 anos. Deus o arranca dali. Eles não saem fugindo. Eles saem abençoados. Olha o segredo. Tem gente que está na escravidão, irmão. Ele tem que fugir.
Deus não tirou o povo dele de qualquer jeito. Deus fez com que os egípcios abençoassem eles quando eles foram sair. Podem ir embora. E Deus abençoou eles. Só que quando eles estão diante da primeira adversidade, eles estão murmurando. Você sabe muito bem, conhece a história, quando eles estão diante do Mar Vermelho, eles estão livres da escravidão, mas a mente está ainda uma mente escravizada. Eles viram as maravilhas do Senhor, irmão. Eles viram as 10 pragas, eles contemplaram a provisão de Deus, o cuidado de Deus, mas aquilo não parece que não foi suficiente para eles. A mente ainda está cauterizada. A mente está a mente de escravo. E o escravo só lembra do passado. Escravo só fica pensando na cebola, no pimentão, como era no passado. Quando se grita com ele, eles logo queriam regressar. Faraó está vindo. Esse Moisés está louco. Nos trouxe para morrer aqui no deserto. Seremos sepultados aqui. Sabe, a mentalidade foi muito difícil. Foi fácil para Deus tirar o povo do Egito, sim ou não? Foi. O difícil é mudar a mentalidade daquele povo. E continua assim difícil ainda hoje. Pessoas que são livres, mas ainda mentalidade de escravo. Mentalidade ainda que não entendeu que o Pai já o libertou. Por isso que Colossenses capítulo 1, se quiser colocar, irmão Letícia, Júlio, Colossenses capítulo 1, verso 21 e 23, diz que o Senhor, Ele nos transportou. Veja bem isso. Antes, vocês estavam longe de Deus. E eram inimigos dele. Por causa das coisas mais que vocês faziam e pensavam. Veja bem. Nós estávamos destituídos. Estávamos na escuridão. Assim é todo homem que não aceitou Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador. Ele está na escuridão achando que ainda está bom. Ele não tem noção. Ele está cego pelo príncipe desse século. Aí o texto diz: mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz de Jesus, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele. Ou seja, transportou. Quando a gente aceita Jesus, Ele nos tira das trevas e nos transporta para o reino do seu amor, para a luz. Por quê? Porque agora éramos inimigos, mas agora somos amigos de Deus. Somos filhos. Somos irmãos. Irmãos, isso é maravilhoso. É entendermos que nós precisamos agir como esse filho, olhar com uma mentalidade diferente. Há um caso verídico, na época de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, desse país, que naquela época, quando ele foi eleito, ele recebia muitas pessoas para um momento de conversa com ele, na Casa Branca, no seu escritório. Então se fazia uma fila enorme, longas filas, horas e horas as pessoas ficavam, e aqueles que tinham a oportunidade iriam entrar e conversar com ele ali 2 minutos, 3 minutos. E aqueles homens na fila, próximos já de entrar, de serem chamados, de repente apareceu um jovem pequeno e foi passando no meio daquelas pessoas, empurrou a porta e entrou no escritório onde Abraham Lincoln estava. E um daqueles homens que estava na fila já esperando há horas, ele disse: mas que petulância, quem é esse menino? Ele acha, onde está o pai desse menino? Onde está? E alguém que estava próximo dele disse: que estupidez que você está dizendo. Esse menino é Robert Todd Lincoln. Ele é filho do presidente. Ele não precisa pedir licença para entrar no escritório do presidente. Ele é filho. Ele é filho. Ele não precisa bater na porta, ele entra. Sabe o que eu quero te dizer com isso?
com essa ilustração, com esse caso verídico aqui, é que nós somos filhos. Se nós somos filhos, nós podemos orar e buscar a presença desse Deus, e Ele pode mudar a nossa história. Não precisamos ficar com medo. Já imagina um filho que tem medo do pai. Não, você não tem que ter medo do pai. Você tem que ter temor pela santidade do pai. Entender quem é o pai. Compreender quem é o pai. Quantas pessoas, irmãos, estão presas, mente no cárcere do inimigo, mente aprisionada, e Jesus sempre dizendo: olha, busque o meu reino, me busque enquanto se pode achar, me busque. Nós olhamos para um outro texto, que eu disse que eu iria dar 2 exemplos. O outro é a parábola do filho pródigo. O que diz ali sobre aquele jovem, o filho mais velho? O filho mais velho, ele está na casa do pai, Alexandre. Só que ele está com sentimento de escravo. Ele tem tudo, mas não usufrui. O filho pródigo gastou tudo, é verdade. O filho pródigo abandonou tudo, é verdade. Mas Lucas capítulo 15, coloca para mim o verso 25. O verso 25, depois coloca para mim o verso 29. Olha o verso 25. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e dança. Verso 29. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo. Olha essa expressão, irmãos. E nunca transgredi um mandamento teu, contudo nunca me deste um cabrito para que me regozijar com os meus amigos. Verso 31. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Não fica chateado, é você que não está usufruindo do que eu tenho para você. Nós estamos vivendo isso, irmão. Nós podemos usufruir, nós podemos avançar, nós podemos alcançar um nível muito maior se a nossa mentalidade mudar. Quantos estão entendendo? Diga amém por isso. Oh, aleluia. Essa palavra, eu sei que é uma palavra bem forte, uma palavra de substância. Para você se alimentar, para você sair daqui pensando no reino de Deus. Pensando com uma mente de um verdadeiro discípulo do Senhor. Compreendendo que você é filho. Você pode dar muito além do que você imagina. Você pode chegar diante do Pai, dobrar o seu joelho, falar com Ele, sim ou não? Antes nós não podíamos. Antes nós estávamos destituídos, longe. Antes nós precisávamos de um sacerdote, mas um sumo sacerdote apareceu, quebrou a barreira de separação, ele abriu o véu, se rasgou, e nós temos livre acesso diante dele. Glória a Deus por isso. Antes seríamos fulminados pelos nossos pecados e delitos, mas hoje chegamos, nos rendemos, a graça veio e nos abraçou. E disse: tu é um miserável pecador, mas eu te amo. Aleluia. Tu é falho, mas eu te amo. Se arrepende. Arrependei-vos. Sabe essa expressão, arrependei-vos? É mudar de mente. Metanoia. Transformação. Transforma a tua mente. Quando Jesus chega para aquela mulher pecadora e diz: vai, não peques mais. Muda o teu comportamento. Muda a tua mente. Perdoa, Pedro, Jesus, quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7, Pedro, não é 7 vezes. Mentalidade de reino. Perdoar, porque quem perdoa alcança perdão. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Eu já ministrei isso aqui para vocês, já expliquei isso aqui. Ele me perdoa, mas se eu não perdoo o próximo, eu vou ser lançado no cárcere. É aquela parábola. Por que você não perdoou? Eu não te perdoei. É suposto você também perdoar ele. A dívida dele é muito menor, a sua era muito
muito maior, eu te perdoei, por que não perdoa ele? Então você agora vai ser, não existe essa palavra, mas desperdoado. Você vai ser colocado agora para ser atormentado. Imagine isso. Porque o reino, a mentalidade de Cristo é fazer. A mentalidade de Cristo é executar. Só que a nossa visão, a nossa mentalidade é o quê? Se der, eu faço. Se for possível, eu entro. Não, o Senhor quer fazer. Perdoados estão os seus pecados. Levante e anda. Ele quer fazer. O leproso chega perto dele e diz: eu sei que tu podes me curar, eu quero. Seja curado. Mentalidade de reino imediata. O céu está esperando, você já me ouviu? O céu está esperando uma atitude sua. Os nossos passos, o extraordinário está esperando os nossos passos de fé. Para Deus fazer, para o céu está se mobilizando para executar projetos, mas você precisa entender, estar pronto para executar os planos de Deus. Não se deixe ser consumido, irmão, pelas coisas dessa terra. Isso aqui vai passar. Usufrua do tempo, usufrua de tudo que Deus está te dando, mas sem ser preso, sem se embaraçar com as coisas dessa terra. Usufrua, seja cabeça e não cauda, mas não deixe se levar pelas coisas da terra. Tua mentalidade é o céu. Seu reino te espera, tua casa te espera, tu é peregrino aqui. Nós precisamos entender isso, mas usufrua de tudo. Esse filho mais velho está na casa do pai, mentalidade de escravo. Mentalidade de escravo. Quem não governa as suas emoções será governado por elas. Precisamos gerenciar nossas emoções. Precisamos permitir a transformação acontecer dentro de nós. Precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós, porque ele trabalha de dentro para fora. A transformação começa de dentro. Não é o exterior, é o interior que muda. E quando o interior muda, exteriormente há mudança e todo mundo começa a parar, perceber, enxergar e ver a mudança. Não adianta falar e não viver. A mudança é de dentro. Nós precisamos ter essa mentalidade de reino. Compreender que nós carregamos conosco algumas coisas que nós adquirimos. E eu caminho para finalizar com vocês falando de algumas coisas. Existem fortalezas, eu mencionei para vocês, que são as obras da carne. São fortalezas que muitas das vezes nós mesmos criamos. Nós criamos, criamos dentro da nossa mente. Não podemos, não há possibilidade, tem que ser assim. Sabe aquelas pessoas que não são maleáveis? Não, tem que ser assim. Eu aprendi, por quê? Porque a cultura que nós vivemos, e no decorrer dos anos, ela implantou dentro de nós coisas que não são verdadeiras. É cultural, são ideias, pensamentos. Por isso que eu disse sobre sofisma. Sofisma é algo que parece ser verdadeiro, mas não é. Parece ser até bom, mas não é bom. É veneno. Ou seja, a serpente vai dizer que pode, mas o céu vai dizer não faça. São ideias, primeiro na área cultural, que nós absorvemos muito isso. Que é o quê? Nós aprendemos com amigos, nós aprendemos com a mídia, nós aprendemos desde criança, nós aprendemos a ouvir dizer o quê? Que um exemplo para vocês aqui, uma pessoa no Brasil, vou dar 2 exemplos, a cultura no Brasil, uma pessoa que tem 25 anos já está velha para casar. A cultura americana ela está no momento ideal para continuar alcançando os seus objetivos. Mas no Brasil as pessoas param, olham,
a idade e logo se apressam, porque a cultura está dizendo para elas, e isso é errado. Isso não é certo. A mente está travada porque a mente está sendo direcionada por sofisma, por ideias, por cultura. E quem guia a nossa mente precisa ser a mente de Cristo. Família também. Talvez você já usou essa expressão, eu aprendi com a minha mãe aprendeu com a minha avó, e minha avó com a minha bisavó, e coisas boas, amém, mas coisas que não são verdadeiras, você tem que destruir. Você tem que dizer não. É por isso que Paulo ele escreve dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todo sofisma, toda a altivez, tudo aquilo que porventura se levanta contra o conhecimento de Cristo. Ou seja, eu vou algemar aquilo que eu ouvi e dizer, isso não serve, eu tenho que tirar isso da minha mente. Eu tenho que arrancar isso da minha mente. O meu pai disse, mas com a falta de conhecimento da época, eu peguei isso como verdade, e isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Me entende? E as pessoas dizem, não, mas foi o meu pai que me disse, foi a minha mãe que me disse. E um outro ponto, eu falei cultural, familiar e religioso. Líderes, pastores. Vou te dar 2 exemplos. Um deles, líderes que diz, olha, o mover do Espírito Santo ou falar em línguas estranhas não é para agora, foi no passado. Mentira. E muitas pessoas acreditam. Muitas das pessoas deixam de buscar o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas, por quê? Porque a minha igreja disse, o pastor disse que aquilo é do passado, e fico impregnado na mente da pessoa. Sim ou não? Pessoas que dizem, não, no ministério não pode ter pastora. Irmãos, se Deus usou Maria para gerar o filho dele, por que não pode usar uma mulher para pregar a palavra, para pregar as boas novas? Mas não pode usar calça, porque calça é do diabo. Mulher não pode, igrejas que não aceitam uma mulher subir no púlpito, ela tem que ficar lá embaixo. Doutrinas humanas que não é a verdade de Deus. E líderes ministram isso e pessoas acreditam e travam. E aí não são libertas, porque estão sempre julgando. Reino não julga. Quem tem mentalidade de reino, mente renovada, meu irmão, ele é direcionado pela palavra do Senhor, a bússola dele. Sofisma, ideias pessoais de pessoas, irmãos, olha, você faz, mas eu não vou te criticar, não vou apontar você. Eu vou seguir aqui. Então, todo sofisma, toda altivez, todo levante, tudo aquilo, toda fortaleza precisa ser quebrada. Você tem esse poder, irmãos, de se autoavaliar, parar para pensar um pouquinho, abrir essa mala pesada e começar a arrancar umas tranqueiras lá de dentro. Mas tem que ser assim. O batismo tem que ser assim. O irmão tem que ser assim. Tem que ter a gravata, ou tem que ter isso, irmãos. Tem pessoas que se acham mais santa que a outra, sim ou não? Sabe por quê? Porque ele não renovou a mente. Ele está pecando. Ele não foi transformado. Por isso que ele olha para o irmão, olha para o A, olha para o B. Sim ou não? Ele diz, mas não pode, porque não casou ainda. Não tem misericórdia, porque tem a mente renovada, ele é misericordioso. Quem tem mente de reino, ele é uma pessoa que entendeu que era um miserável, foi perdoado e ele tem que perdoar. Mentalidade de reino. Jesus olhou para aquela mulher, volta a mencionar ela, pega em adultério, e todo mundo querendo matar ela. Todo mundo querendo com pedra na mão.
E ainda provocando Jesus, dizendo: vamos colocar ele na linha de frente, vamos pressionar Jesus ali agora. Quero ver, que aí a gente apedreja ela e apedreja ele também. Porque nós já estamos querendo arrumar uma armadilha, não é isso? Jesus, essa mulher foi pega no adultério com um homem aí, e o homem nem lá presente estava, miserável, hein? Ó, eles eram tudo hipócrita, tudo mentiroso, porque o cara foi embora, deixaram ele embora, mas pegaram a mulher, prontos para matar. E Jesus diz: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E o texto diz que os anciãos começaram, os mais velhos, cabeça branca, barba branca, começou a jogar a pedra no chão e dizer: não tem como pegar esse Jesus não, né? Porque o reino é para alcançar os doentes. Jesus, ele diz: eu vim para os enfermos, os doentes. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mentalidade de reino. Guarde isso no seu coração nessa noite. Tem muita coisa para a gente estar abordando. E eu só vou enxergar o reino de Deus da maneira certa se a minha mentalidade for renovada. Mas para isso você precisa querer que a mentalidade seja renovada. Você precisa abrir mão dos pensamentos. Não, mas eu penso que é assim. Eu já ouvi de pessoas, irmãos, mas Paulo escreveu esse negócio. Eu não concordo com Paulo. Quem é você, miserável, para não concordar com o apóstolo Paulo? Não concordei quando ele escreveu aquilo. Irmão, a gente ouve cada coisa. A gente olha e fala: isso é meninice, né? Então menino tem que tomar mingau. Você não pode responder para menino, porque menino não entende. Pessoas que olham e dizem: mas tem que ser assim. Não. Tem que ser conforme a palavra do Senhor nos instrui, nos ensina. Com ordem e com decência. Com amor. O amor não pode faltar. Vamos colocar de pé. Entre fé, esperança, fé e amor, Paulo, ele diz que o amor é o maior dentre eles. Que o Senhor te abençoe, irmão. Te abençoe. Nós vamos entender muitas coisas aqui como mentalidade. Quando Deus fala: não façais acepção de pessoas, tem 4 pontos. Você vai aprender o que quer dizer esses 4 pontos. Quando ele fala, quando Paulo fala, quando Pedro fala, quando Tiago fala, você vai entender. Nós não estamos aqui para fazer acepção de pessoas, mas você tem que gerenciar a tua mente e andar com gente que tem a mente de Cristo. Gente que não tem a mente de Cristo, meu irmão, vai ser um atraso na tua vida. Acredite nisso. A má conversação corrompe os bons costumes. Você não está fazendo acepção, eu vou te explicar depois. Vou deixar você com vontade. Vou te explicar. Para você nunca mais usar o texto assim, aleatoriamente. Estou abandonando a pessoa? Não, estou abandonando não. Eu vou te explicar, ensinar. Amém? Nós vamos orar, pastora Lina. Vamos clamar ao Senhor. Feche os seus olhos, amém? Eu quero pedir para você, olha, eu sei que talvez você tenha pedido, você tem algo para apresentar diante do Senhor, mas eu queria que você nessa noite pedisse para Deus tocar na tua mente e dizer: Senhor, eu quero ter a tua mente, me ajuda, porque todos nós precisamos, amém? Todos nós precisamos ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo. Então põe a mão assim na tua cabeça, sabe? Não se deixe levar pelas suas emoções, o seu coração. Por isso que o Senhor diz: guarda o teu coração, porque dele procede coisas que não são boas. Põe a tua mão na tua mente. Senhor, guarda a nossa mente, guarda a tua mente, guarda a mente dos meus irmãos, guarda a nossa mente. Não nos deixe ser enganado, não nos deixe ser, Senhor, ó Pai, dominado na nossa mente, mas, Senhor, a cada dia o Senhor vem nos libertar, Senhor, a nossa mente dos pensamentos errados, malignos,
dos pensamentos que não devem estar na nossa mente, mas eles vêm, Senhor, nos ajude. Nós estamos nesse processo de regeneração, ó Pai. Muda a minha mente, derrama o teu bálsamo sobre a nossa mente, Deus, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, ó Pai, a dominar as nossas emoções, as emoções erradas. Nos ensina a dizer não para nós mesmos. Abre o nosso entendimento, nos faça maleável para receber a Tua palavra, para, Senhor, nos dobrar, nos render diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, tira toda a dureza do nosso coração, toda a resistência nossa hoje, caia por terra. Oh, Senhor, começa toda a fortaleza, todo o castelo do inimigo, tudo aquilo que aprendemos, que achávamos, ó Pai, ser certo, mas que o Senhor venha desfazendo isso na nossa mente nessa noite. Oh Pai, outrora andávamos, adorávamos a estátua, a imagem, mas hoje nós não adoramos mais, Jesus. Trabalha, Senhor, na nossa mente. Trabalha na nossa mente. Trabalha na nossa mente. Em nome de Jesus. Senhor, ó Pai, não nos deixa ouvir aquelas palavras mentirosas do inimigo, que é o pai da mentira. Não nos deixe, Senhor, ó Pai, levar, Senhor, ó Pai, a sério, guardar no coração, Pai, mágoa. Não nos deixa, Senhor, mas que venhamos ter um coração limpo diante de Ti, Deus. Em nome de Jesus, que nós venhamos aprender a sofrer no agravo, mas nunca revidar, meu Pai, porque o Senhor é o nosso advogado. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor vai julgar. O Senhor está vendo. O Senhor está contemplando. Abençoa, Senhor, os teus filhos. Abençoe a tua igreja. Abençoe, Senhor, aqueles que não puderam vir. Abençoe aqueles que estão trabalhando. Abençoe, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando pela rede social. Senhor, abençoe nossa parentela, nossos filhos, e renova as nossas forças a cada dia, ó Pai. Em nome de Jesus, entra com cura, com milagre, faz a diferença no nosso meio, ó Pai, e seja o Teu nome glorificado. Guarda os nossos filhos na escola, no daycare, guarda os meus irmãos trabalhando no dia a dia. Guarda, Senhor, essa nação. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja. Aplauda o Senhor. Aleluia. Você é filho. Olha para o teu irmão e diga: você é filho. Você é filho de Deus. Aleluia. Não deixe o teu coração te enganar. Você é filho. O coração vai vir com as emoções, sentimento, raiva, dizendo: você não merece. Mas o Pai está dizendo: você merece sim. Você merece. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Quero louvar a Deus. Quantos foram abençoados? Diga amém, irmãos. Anima e ajuda o pastor Ronaldo. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer Cássia, Kátia também, tá? Deus abençoe vocês. Sábado estaremos aqui, culto de missões. Culto de missões, culto missionário, amém? Tem projetos, irmãos. Eu vou passar aqui, Donizete. Depois você me liga. Uma igreja, tanto em Moçambique como no Brasil, nos pediu umas Bíblias para evangelismo. Eu estou tentando conseguir aí R$8, R$10, tá nessa faixa assim. Estou tentando no Brasil. O pastor Adelson está olhando para mim e outras pessoas. Eu achei de R$12. Eu estou achando bem caro, R$12. Eu já comprei mais barato, mas as coisas aumentou. Eu não sei como é que está no Brasil. Então estou tentando ver com a editora lá se consegue aí a gente comprar umas 100 Bíblias. Se a gente conseguir, vai ser uma benção. A gente faz o cálculo do dólar, você vai ver que sai bem em conta. Amém? Aí eu vou mandar lá do Brasil mesmo despachar, né, para não chegar aqui, a gente não precisa, mas vai já despachar para os 12 lugares. Amém? Eu creio que vai ser uma bênção. Isso é um desafio que eu ia colocar para vocês, tá bom? Para a gente trabalhar. Faça assim com as suas mãos. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada nos nossos corações. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, nos leva em segurança para os nossos lares, renova as nossas forças, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio, agora e para todo sempre. É aqui a igreja do Senhor. Diga amém. Deus abençoe, meu irmão. Um beijo no coração.
Você que está me ouvindo, Deus te abençoe. Um grande abraço. A paz.